Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Marcelo Lima, chefe de comunicação e coordenador de educação previdenciária do INSS aqui em Alagoas. Pois bem, falemos sobre essa novidade que o senhor anunciou no bloco passado, que o INSS vai possibilitar aos beneficiários de poderem requisitar a sua aposentadoria digitalmente. Né? E isso já funciona. Isso? Olha só, lá em Mossoró, na agência executiva em Mossoró, já funciona assim. Nós fazemos convênios, por exemplo, os rurais, com o sindicato rural, o trabalhador rural. Nesse convênio com o sindicato tem um advogado, também em razão da OAB. Esses documentos são todos eles digitalizados, conferidos por um servidor do INSS, e a partir daí, virtualmente é colocado no sistema, e o servidor na agência entra na documentação, concede ou vai fazer o indeferimento do benefício. Isso de forma online. Esse já funciona muito bem lá, por sinal. Como eu disse, tivemos ganhos fantásticos. E isso traz, na verdade, o que vem de novo por aí. Como eu falei também, você tem a condição, está nesse mesmo projeto do INSS Digital, a condição de colocar nos caixas eletrônicos. Inicialmente os bancos oficiais, né? Por uma questão de custos. Banco do Brasil. Isso, os oficiais. Os correntistas desses bancos vão chegar um momento que vão lá apertar um botão. Quer aposentar sim? Qual o valor? X, aceita? Aceito. Bom, daquele momento já está aposentado. Isso, antes disso, todo um trabalho sendo feito para organizar, vamos dizer assim, a vida dos trabalhadores. Uma lei de 2014, inclusive, que foi a Dilma Rousseff que homologou essa lei, na verdade, já traz uma obrigação do empregador informar quando faz os pagamentos, os recolhimentos do INSS, para evitar surpresas, né? Às vezes você sai da empresa, a empresa dele não recolheu por algum motivo. Então é lei, é obrigada, a empresa tem que demitir, olha aqui, recolher todo o seu INSS, entrega um documento a esse empregado. Isso ajuda bastante. O que faz a Previdência no Brasil, a lei, né, o beneficiário ele está aposentado e ainda contribui para a Previdência, não é? Veja bem, nesse caso é até por um mandamento constitucional. Toda atividade remunerada deve-se contribuir. O fato de você já estar aposentado, da aposentadoria nada desconta. Então, fique bem claro, você não vai pagar nada. Me aposentei, estou ganhando 2.000, vai continuar ganhando 2.000, não tem desconto de nada. Porém, você continuou a trabalhar. Desse novo emprego, aí sim você vai ter que contribuir. E, infelizmente, né, eu digo assim por uma questão geral, em 2016, o Supremo Tribunal Federal liquidou a história da desaposentação. Que é um termo até que nem existe, porque a aposentadoria é perene, né? Pois desaposentar não existe. Tão estranho esse Horrível, termo. É revisão. É uma revisão, na verdade. Mas aí popularizou como desaposentação, que justamente eram as pessoas que, aposentados, voltavam a trabalhar e contribuíam e queriam fazer uma nova conta. Infelizmente, para eles não tem como fazer isso mais, o Supremo Tribunal já definiu, não tem como fazer. No final, se contribui pelo princípio da solidariedade. Como é um fundo social, todos somos solidários, vamos ter que contribuir mesmo depois de aposentados do novo salário. Mitos da reforma da Previdência para políticos e servidores. Como o senhor vê essa questão? Olha só, muito bem colocado, é mito. Até na reforma foi colocado que qualquer pessoa que tenha mandato eletivo vai ter as mesmas regras do trabalhador, mesmas regras. Inclusive, a partir de agora, então, ele se elegeu. Se ele não tiver o tempo mínimo de contribuição na idade mínima, ele não vai ter direito aos benefícios e vai ganhar o limite da contribuição, que é o teto previdenciário. Se quiser ganhar mais, pode fazer uma previdência complementar. Isso já estava, inclusive, no texto desde 99. Muita gente tem esse mito, olha, 4 anos já está aposentado, olha, 4... Não existe, isso é mito. Desde 99 a legislação mudou, olha só. Tem aí quase 20 anos, né? Que a legislação mudou. Eles têm idade mínima de 65 anos, vão ganhar 35 barra o número de anos que ele estiver à frente do mandato. Existe toda uma regra desde 99 para a aposentadoria do parlamentar. Então, pois não é bem, mais assim. Em relação, vamos fazer uma relação entre a aposentadoria de servidores públicos e privados. Os servidores privados perdem um pouco em relação aos servidores públicos. Por quê? Hoje, na verdade, já há um equilíbrio a partir de 2013 para cá, porque foi criado o FUNPRESP, que é o Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos. FUNPRESP é ESEC do Executivo, o LEG do Legislativo e o JUD do Judiciário. O que fez esse FUNPRESP? Igualou todo mundo. Então, você que é servidor público, que ingressou na carreira a partir de abril de 2013 para cá, vai ganhar o mesmo teto que o trabalhador do regime privado. CLT, privado. Teto 5.531. Mas eu ganho 25. Problema nenhum, você vai ganhar 5.531 e se quiser ganhar facultativamente mais, você vai para o FUNPRESP. Então criou, vamos dizer assim, um equilíbrio nesse sentido.
Então, uma paridade. Isso, que já foi o nacional, já copiou o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo fez isso em 2010. 3, 4 anos depois foi que copiou, o Brasil copiou. São Paulo começou a fazer um FUNPRESP nesse sentido. E com uma visão brilhante, porque imagine só, o peso hoje é a previdência do regime público. Não tenha dúvidas disso. Até porque é uma diferença absurda em termos de salário. E isso não foi criado pelo servidor público. Não foi criado pelo servidor público. Existe toda uma regra de mercado, né? Por essa razão, esse equilíbrio de 2013 para cá, vamos dizer, criou, como eu disse, de forma brilhante, um equilíbrio no futuro. Então você não vai ter. Quem quiser fazer uma previdência complementar, vai fazer. Quem não, vai ficar no regime, no teto do regime geral. Mesmo nas regras de transição, há diferenças, não é? Há diferenças, até porque a questão do acesso, né? A regra de transição fala do servidor público, a condição do valor que ele vai receber, criando uma idade também relativa, que hoje já existe, né? Para o homem 60, a mulher 55, mas é o tempo de contribuição é que vai ter um diferencial para você poder receber a questão, inclusive, da paridade. Em alguns casos, você receber a mesma coisa que você estava na ativa. Quem entrou até 2013 garantiu, 2013 para frente não garantiu. Então, são regras muito mais específicas para esse grupo de trabalhadores. Mas, no final, todos vão passar pela reforma. De um jeito ou de outro, essa penalização, vamos dizer assim, vai ser geral. Agora, de certo modo, tem que se reduzir essa condição para garantir um equilíbrio. Ninguém vai fazer para prejudicar. E outra coisa, é ainda, como falamos, uma proposta. Muito ainda, eu creio que ainda vai baixar. O que vai determinar é a correlação de forças entre governo e sociedade, né? Perfeito. Pela sua representação política no Congresso. Isso é que vai prevalecer, né? Exato, exato. Até porque nós que elegemos os parlamentares, eu costumo dizer que as pessoas devem ficar atentas ao parlamentar que está na votação. Você que elegeu. Então, nós somos responsáveis diretos. Até comentando com um colega, disse, olha, a eleição indireta é um absurdo. Eu digo, que eleição indireta, meu amigo? Me explica, eu não sei. Qual indireta? Porque eu votei diretamente no meu deputado federal, no meu senador, não votei? Certo. E ele vai votar por mim agora em outra pessoa. É indireta em quê? É direto, eu votei nele, ele está votando. Então eu dei um voto de confiança que ele está transpondo isso para outro caso. Então não é eleição, é indireta porque eu já votei uma vez e eles vão votar. A questão que se coloca hoje, assim. Teoricamente, né? Seguindo-se o que está determinado na Constituição. Mas há a possibilidade de uma emenda para viabilizar eleições diretas também. Sim. Só que na questão da representatividade, fica difícil com a composição que está no Congresso, estabelecer até uma linha sucessória, porque tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado estão citados em delações, estão sendo investigados, não é? É uma situação sui generis mesmo, muito sui generis, porque você fica assim, para que lado você vai partir? Atrelado, pois é. Exatamente. Então tem que seguir, a grande coisa é garantir a constitucionalidade. Se a Constituição definir que a gente não pode fugir disso, em hipótese alguma, e certamente as decisões vão ser tomadas. E claro, quem não pode perder com tudo isso é o povo. Que a razão maior de tudo isso é garantir a população, né? A população não ser penalizada. Não pode, em hipótese pelos alguma. Erros de gestão ou de fórum mais íntimo, né, digamos assim, na atividade política que se coloca na gestão do país. Né? Exato, exato. Garantir, na verdade, essa continuidade até da própria Previdência Social, como garantir conquista social. A Previdência começou em 1923, a origem inicial, com Eloy Chaves, deputado federal por São Paulo, que criou logo as caixas de aposentadorias e pensões. São 94 anos que existe, é quase secular, então não é algo que você chega para destruir. E, como eu disse, ele vai mexer em dois benefícios, né? Basicamente. Mas a gente sabe que os fundos de pensão estão aí interessados, mais que interessados na reforma da Previdência, porque se os servidores públicos têm esse fundo turbinado aí para dar uma, digamos assim, uma condição melhor de aposentadoria, os trabalhadores da iniciativa privada não dispõem desse fundo, né? A rigor, a regra só muda realmente a figura jurídica. Porque o servidor público, ele só vai se ele pagar, é facultativo, mas essa contrapartida, vamos dizer assim, é muito pequena. Na questão dos regimes complementares, regimes que você pode fazer em qualquer banco, não tem idade mínima, etc., fica muito à vontade, muito a cavalheiro para você buscar. Até porque, olha só, se for fazer uma pesquisa, quem é que busca previdência complementar no Brasil? São as pessoas que têm esclarecimento e que não têm condição de investir em outra coisa. Tem muitos outros investimentos que dão o dobro do que você pode ganhar, do valor que você tem da Previdência do regime complementar. Então, o que falta é conhecimento, né? O governo fica colocando, de certo modo, oferece seu produto, título público, para todos os efeitos, o Tesouro Direto, e, entre outros, os bancos oferecendo várias situações. O que falta, na verdade, é o acesso a esse tipo de informação. É por isso que esse argumento que fala, olha, isso é para incentivar que funcione mais.
cai por terra por isso, porque se todos tivessem acesso, era muito fácil. O valor que você vai ter, por exemplo, você pode pagar um plano a partir de R$80. É o menor valor que você pode pagar hoje num plano de previdência complementar, R$80. É acessível. Só que se você pagar R$80, depois de 35 anos, vai ganhar por mês 120. Então isso vai completar o quê? A grande diferença é que você ilusão. recebe. Muitas vezes é uma proposta ilusória. Eu diria o seguinte, que é mais você ter um lastro, até porque você pode sacar a qualquer tempo, diferentemente do regime nosso de previdência, que você investe para usar, não tem como sacar. O demais você faz saco, você saca. Senhor Marcelo Lima, a gente está no 1,5 minuto final da nossa entrevista. Pode-se dizer, então, que a proposta de emenda à Constituição, hoje, pode garantir a sustentabilidade da Previdência no país? Sim, sim. Da forma que você, no final, todos chegarem num consenso, ela realmente é muito necessária. Nesse sentido de você rearrumar e colocar desse ponto em diante uma condição para ter realmente no futuro as aposentadorias. Mas aí está atrelada a questão da reforma trabalhista, porque com a precariedade já colocada, não é? E a fragilidade nas relações de trabalho, a Previdência pode sofrer com a falta da contribuição. Certamente, né? Perfeito, perfeito. Essa amarração que existe, até porque antes era uma coisa só. Você tem o direito do trabalho e a previdenciária lá dentro. Só em 88, com a Constituição, é que houve essa dicotomia. Antes não, por isso que está tão ligado assim, né? Como se fosse pai e filho ainda, tendo essa condição, sendo o pai o direito ao trabalho e o filho a previdência social. Então, realmente estão atreladas e as regras têm que ser vistas de forma conjunta, né? Para garantir o futuro. Nesse minuto final, algumas considerações, inclusive para tentar ao telespectador sobre o acesso, né, nos instrumentos disponíveis pelo INSS e pela Previdência para se tratar dessas questões por meio da internet. Isso, olha, você tem o telefone 135, que você pode ligar de 7 da manhã às 22 horas, de segunda a sábado, tirar todas as suas dúvidas, fazer os agendamentos, ou no www.previdencia.gov.br, aí 24 horas no ar, 7 dias na semana, lá você tem o Meu INSS. Lá você pode, inclusive, ter acesso a 87% dos serviços que o senhor faria em casa. A senhora faria em casa, então é muito, muito importante dizer isso. Não precise ir na agência para saber resultado de perícias, para você fazer requerimentos, saber a documentação que você precisa, contagem de tempo, simulação do valor de aposentadoria, entre outros tantos que você pode fazer em casa. Tudo isso pode ser feito pelo computador em casa. Cadastro, você vai entrar no www.previdencia.gov.br, Meu INSS, faz o cadastro e depois desse cadastro, tudo em casa, tranquilo, no celular, sem precisar ir na agência do INSS. Perfeito. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui, senhor Marcelo Lima, e vamos acreditar, não é, que as relações de trabalho não serão prejudicadas e que a Previdência vai cumprir o seu papel social também. Isso, é o que nós acreditamos. Grande abraço, muito obrigado também pelo convite. Obrigada. Obrigada a você também pela audiência, por ter nos assistido e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente com você.